Para o diagnóstico de depressão maior, devem haver pelo menos dois principais sintomas num período de pelo menos 2 semanas. Se não tem isso, não é depressão. E é sobre isso que eu falo nesse vídeo. Então, se você tem interesse por esse tipo de assunto, vem comigo porque eu te explico. Olá pessoal, eu sou o Elcio, psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental, e neste canal eu abordo assuntos relacionados a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal porque a sua ação reforça o meu comportamento de continuar gerando conteúdos como este aqui. Dito isto, vamos ao tema de hoje. A depressão é uma condição de saúde mental caracterizada por persistente sensação de tristeza, desesperança ou falta de interesse em algumas atividades do dia a dia, e são pelo menos 4 fatores que contribuem para a formação da depressão: genética, bioquímica, psicológica e situacional. A genética condiz a predisposição genética que desempenha um papel fundamental na depressão. Estudos mostram que a depressão pode ocorrer em famílias e certos genes podem aumentar essa vulnerabilidade que a pessoa traz consigo para o desenvolvimento da depressão. Por exemplo, se um dos pais tem depressão, o filho tem cerca de 3 vezes mais chances de desenvolver a doença em comparação com alguém que sem o histórico familiar para essa predisposição. Já a bioquímica do cérebro desempenha um papel fundamental na depressão. A falta de certos neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, elas podem levar ao desequilíbrios químicos que contribuem para o desenvolvimento dos sintomas depressivos. Por exemplo, quando os níveis de serotonina estão baixos, uma pessoa pode sentir-se triste, ansiosa ou até mesmo sem energia. De forma psicológica, os fatores psicológicos como traumas, estresse crônico, baixa autoestima e padrões de pensamentos negativos também podem desencadear ou perpetuar ainda mais a depressão. Digamos que uma pessoa que passou por um trauma, por exemplo, na infância, ela pode desenvolver padrões de pensamentos negativos sobre si mesma, sobre o outro e sobre o seu mundo. E isso pode contribuir para que a depressão, ainda mais tarde na vida, venha a ocorrer de uma forma mais perpetuante, de uma forma mais eficaz. E um outro fator são as situações, são eventos estressantes da vida, como perda de emprego, divórcio, problemas financeiros ou até mesmo doenças graves. Elas vão contribuir para o desencadeamento da depressão em pessoas predispostas. Veja que alguém pode perder um ente querido e pode experimentar então um episódio depressivo devido à tristeza e à angústia que são associados à perda. Um outro ponto importante a ser dito é que a depressão não é tristeza. A tristeza é uma emoção normal e passageira e geralmente é desencadeada por eventos estressantes ou adversos na vida do sujeito. Ela é autolimitada e geralmente ela cede com o tempo à medida em que o indivíduo se adapta às circunstâncias ou encontra maneiras de lidar com seus sentimentos. Por outro lado, a depressão maior é uma condição clínica caracterizada por sintomas persistentes e debilitantes que interferem significativamente no funcionamento diário e no bem-estar do indivíduo. Então, enquanto a tristeza é uma reação emocional adaptativa, a depressão é uma desordem psiquiátrica que requer intervenção profissional. E se não tem isso, não é depressão. Segundo os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, o diagnóstico de depressão maior, ele requer a presença de pelo menos 5 ou mais sintomas durante pelo menos 2 semanas. E dentre esses sintomas, 2 principais devem ser o humor deprimido, que é o sentimento persistente de tristeza, desesperança ou vazio, que pode se manifestar de forma visível na expressão facial, no tom de voz ou até mesmo na postura corporal. E o segundo é a anedonia, que é a perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram consideradas agradáveis ou satisfatórias.
e isso pode incluir hobbies, socialização, alimentação ou até mesmo atividades sexuais. Então, esses dois sintomas, eles devem estar presentes entre 5 ou mais sintomas. E quais são os outros sintomas? Eu descrevo agora de maneira exemplificada. Mas se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora. O primeiro sintoma é o humor deprimido ou irritabilidade. Uma pessoa pode sentir persistente tristeza, vazio ou desesperança, mesmo sem uma causa aparente. Por exemplo, o indivíduo ele pode se encontrar chorando ou frequentemente sem motivo ou poder ainda ficar irritado facilmente, mesmo em situações que são cotidianas. E o segundo sintoma é a perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram desfrutadas de modo normal. Então veja que um amante de música, por exemplo, ele que anteriormente passava horas ouvindo e explorando novos artistas, de repente ele perde o interesse em música e não se sente mais o prazer em ouvir essas canções que seriam favoritas para ele. E um terceiro sintoma é a alteração significativa no peso ou no apetite. Então uma pessoa ela pode experimentar uma perda significativa ou ganho de peso sem tentar mudar a sua dieta ou seu exercício. Um exemplo, alguém que anteriormente tinha um apetite saudável, agora pode comer muito ou pouco ou em excesso. E o quarto sintoma é o distúrbio do sono, insônia ou hipersônia. Uma pessoa ela pode ter dificuldades em adormecer, acordar frequentemente durante a noite ou acordar cedo pela manhã e não conseguir voltar a dormir. E por outro lado, alguém pode dormir de modo excessivo, passando grande parte do dia na cama e ainda se sentindo cansado ou com muito sono. E o quinto sintoma é a agitação ou retardo psicomotor. Então uma pessoa pode parecer fisicamente inquieta, incapaz de ficar parada, sempre se mexendo e batendo os pés. Por outro lado, alguém pode apresentar um retardo nos movimentos, agindo ou falando de maneira lenta e monótona. E o sexto sintoma é a fadiga ou perda de energia. Uma pessoa ela pode se sentir constantemente cansada e sem energia para realizar as tarefas diárias, as tarefas que para ela eram tarefas muito simples. E mesmo atividades que antes eram realizadas facilmente podem parecer esmagadoras e exaustivas. E o sétimo sintoma é o sentimento de inutilidade ou culpa excessiva. Então veja que uma pessoa ela pode ter uma visão distorcida de si mesma, se sentindo inútil, incapaz ou culpada por coisas que estão além do seu controle. Então veja que alguém pode se sentir culpado por eventos negativos que ocorrem na vida de outras pessoas, como amigos ou familiares, mesmo que não tenha contribuído para que isso acontecesse. E o oitavo sintoma é a dificuldade de concentração ou indecisão. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter dificuldades em se concentrar em tarefas simples ou tomar decisões cotidianas. Veja que essa pessoa ela pode levar horas para completar uma tarefa que normalmente seria rápida e simples devido à falta de concentração. E o nono sintoma é o pensamento de morte ou suicídio. Uma pessoa ela pode ter pensamentos recorrentes de morte, suicídio ou autodestruição. Então veja que esses pensamentos eles podem variar entre uma sensação de desespero até planos específicos para acabar com a própria vida. Então veja que os sintomas ilustram como a depressão pode se manifestar na vida de uma pessoa, interferindo em funcionamento social, profissional e até mesmo no pessoal. Então é importante você notar que a presença desses sintomas por um período prolongado, ela vai interferir nas atividades diárias e podem indicar a necessidade de avaliação e tratamento por um profissional de saúde mental. Bom pessoal, aqui eu falei sobre a depressão e seus sintomas. Se não tem os dois principais, então não é depressão. Eu espero de fato ter te ajudado com essa explicação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.